noite. A notícia entrevista o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Segundo o ministro mais antigo do Supremo, Marco Aurélio completa 24 anos no tribunal neste mês de junho. Ele é um veterano das cortes brasilienses. Antes do STF, foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho por uma década. Presidiu o Supremo de 2001 a 2003 e comandou o Superior Tribunal Eleitoral em 3 ocasiões. Seu último mandato como presidente do TSE termina esta semana. Ministro, muito obrigado por estar aqui conosco. Uma satisfação muito grande estar aqui. Eu queria aproveitar a sua experiência de 32, 33 anos como juiz para discutir um pouco o funcionamento do judiciário para começar. O senhor foi nomeado para o STF pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. Quando o Collor foi julgado pelo tribunal, o senhor disse que não se declarou impedido de participar do julgamento por ser primo dele, e Collor acabou sendo absolvido de todas as acusações que o fizeram sair antecipadamente da presidência. Mas o processo demorou mais de 20 anos para transitar em julgado. Esse episódio me leva a 2 questões. Primeiro, a lentidão da justiça e, segundo, o sistema de indicação dos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, o senhor acha que é possível fazer alguma coisa para acelerar o processo judicial? E segundo, há algo a mexer, a mudar no processo de indicação dos ministros? Realmente nós temos uma sobrecarga muito grande, uma sobrecarga invencível. No Supremo, e aí há o último pronunciamento, porque depois do Supremo não se tem a quem recorrer, nós recebemos no gabinete uma média de 100 processos por semana. Qual é o defeito? O defeito está no sistema. A competência do Supremo é muito alargada. Nós precisamos pensar na conciliação de 2 predicados, celeridade e conteúdo. E aí evitar que todo e qualquer, praticamente, demanda, todo e qualquer processo chegue ao Supremo. Composição da Suprema Corte. A nossa Suprema Corte ela foi criada à imagem da Suprema Corte americana. E lá a triagem quanto aos candidatos é uma triagem muito rigorosa. Geralmente o candidato fica exposto, havendo a participação da própria sociedade, havendo a participação dos veículos de comunicação durante um mês e meio. Aqui é que nós temos uma celeridade muito grande e ela acaba prejudicando a percepção do perfil do candidato. E o senhor acha que tem alguma maneira de mudar esse sistema de indicação, da apreciação pelo Congresso? A indicação parte do presidente da República, mas não é ato único, tendo em conta a nomeação futura. É um ato complexo. Nós temos aí também o crivo do Senado da República. Talvez pensarmos em uma sabatina um pouco mais afinada com o que se requer realmente quando se tem a aprovação de um nome para o Supremo. Eu andei fazendo umas contas para ver justamente essa questão da sobrecarga que o Supremo é exposto. E aí me vali das estatísticas do projeto Meritíssimos da Transparência Brasil. Se eu não estiver equivocado, desde que o senhor assumiu o Supremo, o senhor julgou mais de 100 mil processos. Só o senhor. Desde 97 para cá, que é quando a transparência começa a contar, foram pelo menos 100 mil. Esses daí eu posso garantir. Dá para um juiz ler, analisar e julgar tudo isso? Olha, é um vapt-vupt incrível. E nós ficamos até numa angústia muito grande, porque queremos realmente decidir o processo em um tempo razoável, como requer a lei das leis, que é a Constituição Federal, mas não podemos também sacrificar o conteúdo. Agora, nós tivemos uma época em que as ações se repetiam. Refiro-me àquele período dos planos econômicos, cada governo chegando ao poder com um plano milagroso para afastar o mal maior do país, que era a inflação. E esses processos repetidos, eles são, no tocante à decisão já preparada inicialmente pelo próprio ministro, são adaptados pela assessoria. O gabinete passa a ser uma verdadeira fábrica. Então, é isso que eu acho que eu queria perguntar para o senhor. Como é que funciona o gabinete do ministro Supremo? Porque todo mundo fica pensando que é o juiz solitário. Não, é uma equipe, precisa ser uma equipe. É uma equipe considerável. Nós temos, por exemplo, no Supremo, 6 assessores, enquanto o STJ tem 8 assessores,
E agora os assessores, eles assessoram, eles não julgam. O julgamento depende muito da formação técnica e humanística daquele que deva implementá-lo. Ou seja, o juiz, o ministro. Claro, o ministro. Não é possível haver, sei lá, um juiz auxiliar, por exemplo? Não, e os gabinetes no Supremo contam com 2 juízes auxiliares. Apenas 2 gabinetes não têm juízes trabalhando, ou seja, tem sim um juiz único que é o titular do gabinete. O meu gabinete é do ministro Celso de Mello, mas é uma distorção, porque se há assessoria, por que nós vamos descobrir um santo, e esse santo está na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, para cobrir outro? É um equívoco, a meu ver, mas veio uma lei e autorizou a convocação de um, mas mesmo com a limitação da lei, nós temos 2 por gabinete. Bom, apesar de ter diminuído de 2008 para cá, quando passou a valer o Instituto da Repercussão Geral, que dispensa apreciação de recursos idênticos, a cada ano o ministro do Supremo recebe de 4 a 5 mil processos para apreciar. Como o senhor disse, dá 100 processos por semana em média. Ao mesmo tempo, o prazo médio de resolução dos processos no seu gabinete mesmo, que segundo o meritíssimo está em torno de 20 semanas, embora essa média esteja cadente, né? Isso também está dentro da média dos outros ministros do Supremo. Isso daí acaba provocando, obviamente, um engarrafamento de processos, né? A qualquer momento vai ter lá 4, 5 mil processos esperando para ser julgados. Que tipo de mudança administrativa e, eventualmente, legislativa poderia ser implementada para tentar acabar com esse congestionamento? Quem sabe a transformação do Supremo em corte estritamente constitucional, incumbida apenas de examinar o conflito da lei com a lei das leis, que é a Constituição Federal. E, em segundo lugar, nós precisamos buscar e incentivar meios amigáveis de solução do conflito. Só que as partes, ao sentarem à mesa, elas se mostram, na maioria das vezes, intransigentes quanto àquilo que acreditam ser um direito integrado ao respectivo patrimônio, e deixar de presumir que a decisão prolatada contra os interesses é uma decisão errada, como se pudesse presumir não o que ocorre normalmente, que seria o acerto da decisão, mas o excepcional, o extravagante, diminuir o rol de recursos. Uma revisão é algo salutar para afastar-se um possível erro de procedimento ou erro de julgamento, mas os sucessivos recursos acabam beneficiando aqueles que apostam na morosidade da justiça. Só para pegar quem, como eu, não entende muito bem o funcionamento do judiciário. Então, tem lá o juiz de primeira instância, ele julga. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional, Federal, né? E, posteriormente, ainda se tem uma terceira instância, que é a revelada pelo STJ, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Tribunal Superior do Trabalho e, por vezes, a quarta, que é a revelada pela última trincheira da cidadania, ou seja, o Supremo. Quer dizer, o Supremo acaba sendo a Corte Constitucional para julgar se, como o senhor disse, se as leis estão de acordo com a Constituição ou não, a última instância de qualquer recurso da Justiça Federal ou estadual e ainda o fórum privilegiado de julgamento de autoridades que têm mandato público, por exemplo. Pois é. Por que o foro por prerrogativa de função? Os que o defendem cogitam da proteção do cargo, mas no processo crime nós não julgamos cargo. Nós julgamos cidadãos que hajam claudicado na arte de proceder, hajam cometido um desvio de conduta glosado penalmente. É tempo de voltarmos a ideias mais republicanas. E uma das ideias é o tratamento igualitário dos cidadãos, que todo e qualquer cidadão cometendo um crime seja julgado pela primeira instância pelo juízo natural. É assim como o que ocorre na América, por exemplo. Nós tivemos há pouco o julgamento do hoje ex-presidente Clinton. Ele foi julgado em primeira instância por um colegiado. Aliás, o senhor
defendeu essa posição quando houve... essa questão foi levantada no Supremo por conta do julgamento do mensalão, foi voto vencido. Ironicamente, a questão voltou ao plenário com o chamado mensalão tucano e dessa vez o senhor ganhou. Pois é. O que aconteceu nesse meio tempo? A evolução é constante. A meu ver, a nossa competência é uma competência exclusiva de direito, como eu costumo dizer, estrito, está delimitada na Constituição Federal. E não poderíamos realmente julgar pessoas que não tinham a prerrogativa, se é que há prerrogativa aí, né, porque é tacada única, de serem julgadas pelo Supremo. Mas a ilustrada maioria concluiu de forma diversa nesse caso concreto e, sem modificação da legislação de regência, veio a evoluir. O senhor acha que é possível restringir de alguma maneira, é preciso fazer algum tipo de reforma legislativa ou é apenas uma questão normativa, administrativa, mudar, por exemplo, o papel do STJ? Porque se eu sou velho o suficiente para lembrar que quando ele foi criado na Constituição de 88, era teoricamente para ser uma instância terminativa, criar jurisprudência, enfim, acelerar o processo judicial. Não me parece que foi isso que aconteceu, né? Sim, ele tem um papel muito importante, que é manter a unidade do direito. O direito rege a vida em todo o território brasileiro. Então, cabe recurso para o STJ pela discrepância jurisprudencial, ou seja, ante julgados conflitantes a partir da mesma norma jurídica e a partir dos mesmos fatos. Agora, o Superior Tribunal de Justiça é o único tribunal que, criado pela Constituição, pode ser aumentado pelo legislador ordinário. A Constituição revela que ele é composto de, no mínimo, 33 integrantes. E aí, quando se construiu o prédio, inclusive, houve a construção de uma segunda prumada para ter-se o aumento do próprio tribunal. Mas parece que não aumentou o número de processos, já que não acresceram o tribunal de um número maior de juízes. Eu próprio propus, porque a iniciativa de encaminhamento de lei é do Supremo. Eu propus o aumento do STJ, mas os coleguinhas lá do STJ não gostaram. Por quê? Qual que é o problema? Uma visão míope de que, com um número maior de integrantes, nós teríamos o poder dividido. Isso não é bom? Sim, é Dividir bom, o poder, é não é bom? bom em termos de prestação jurisdicional, de decisão a tempo dos processos. Mas os ministros não entenderam dessa maneira. Não entenderam e o Supremo não teve a iniciativa do encaminhamento. Talvez esteja devendo à sociedade. Aliás, cabe ao Supremo, se eu estou enganado, encaminhar o processo sobre a lei orgânica da magistratura, não? O projeto de lei que trata de como funciona a magistratura. E aí tem um ponto polêmico, que é a questão dos 60 dias de férias, que sempre gera muito debate. O senhor vê alguma perspectiva de o Supremo adiantar essa questão? Do encaminhamento, já constituímos vários grupos de trabalho e não houve ainda um consenso a respeito da matéria. Enquanto isso, nós aplicamos a lei complementar anterior à Carta de 1988, naquilo que ela não conflita com a Constituição de 1988. É mais um tema que nós precisamos nos debruçar sobre ele. Mas estamos com um problema maior, que é o julgamento de processo envolvendo a repercussão geral. O que ocorre quando o Supremo admite que um tema tem repercussão geral? Os demais processos que versam sobre a matéria ficam parados no tribunal de origem, que geralmente é o Tribunal de Justiça, soube que há tribunais alugando galpões para acomodar o grande número de processos, aguardando uma definição do Supremo. É hora de o Supremo otimizar o tempo e buscar conciliar realmente o conteúdo com a celeridade, abandonando-se, aí cabe a cada qual dos integrantes se policiar a respeito, abandonando discussões infindáveis. Há pouco mesmo julgamos o processo que versava a lei da Copa quanto a certos itens e perdemos uma tarde inteira para prolatar uma decisão praticamente unânime, sem divergência. Imagina
se houvesse divergências, né? E a divergência foi mínima do presidente da Corte. Nós não formamos em uma academia, nós precisamos perceber a angústia das partes envolvidas nos processos e implementar a entrega da solução em um tempo, como eu disse, como requerido pela lei das leis, que é a Constituição Federal, em um tempo razoável. A gente, assistindo às vezes a TV Justiça, os votos dos ministros, fica com a impressão de que talvez aquilo pudesse ser dito de uma maneira mais curta, para usar um termo não jurídico. E que talvez a própria exposição à televisão estimule, talvez, alguns ministros a falarem um pouco além do que falariam se talvez a decisão fosse tomada a portas fechadas. Qual a sua posição sobre isso? Você acha que a transparência acima de tudo, tudo tem que ser televisionado, ou em algumas situações valeria a pena fazer a sessão, pelo menos sem televisionamento? Olha, a TV Justiça implicou uma publicidade maior do dia a dia do Supremo. Implicou, portanto, transparência, já que passou a haver um controle externo. Agora, ela não pode ser um móvel de ter-se discussões sobrepostas, considerada a visão do relator, e discussões infindáveis, que cada um se pronuncie na sua oportunidade. E a mais, eu sou de uma época em que havia uma outra concepção do colegiado. Para acompanhar o relator, nunca se levou o voto escrito. O relator é que deve levar o voto escrito e os demais integrantes devem votar de improviso, mas isso não se verifica. As votações eram mais curtas, eram mais rápidas? Eram mais céleres, porque simplesmente se dizia de acordo com o relator, ou então, quando se divergia, aí sim se revelava as razões pelas quais se estava divergindo. E isso aconteceu em que momento, essa mudança Isso de procedimento? aconteceu com a modificação substancial verificada no Supremo a partir do primeiro governo do Partido dos Trabalhadores. Hoje, se nós formos realmente analisar, dos 11, somente 3 não foram nomeados por governo do Partido dos Trabalhadores. Celso de Mello, o senhor... E o próprio ministro Gilmar Mendes. O ministro Celso de Mello, presidente pelo presidente Sarney, José Sarney, o ministro Gilmar Mendes pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e eu pelo presidente Fernando Collor. Antes da gente terminar aqui, esse bloco já está terminando, eu queria perguntar para o senhor sobre a questão recursal. O senhor acha que existem instrumentos demais para se aplicar, para se requerer recursos? Era possível diminuir isso de alguma maneira? Ou, de alguma maneira, isso vai prejudicar o direito de defesa? Não. É possível diminuir-se. E a Constituição assegura o acesso ao judiciário. O duplo, triplo julgamento não assegura. E aí nós poderíamos realmente enxugar o rol de recursos, diminuindo esses recursos, para ter-se o fim do processo em um período que seja minimamente razoável. Não é aceitável, numa sociedade que se diga bem estruturada, a duração de um processo se projetando por 6, 8, 10, 12 anos. Outro dia mesmo, numa das últimas sessões, a ministra Carmen Lúcia levou um processo herdado que já tinha passado por vários relatores, em que eu votara em 1996, né? E já não tinha nem mais ideia do voto proferido da matéria discutida no processo. Bom, a notícia volta daqui a pouco com o ministro Marco Aurélio Mello.